agora a gente vai falar um pouco mais sobre o enredo e a história do conto em si. O que acontece? A gente vai ter lá os 4 ou 5 homens, né, debatendo naquela salinha, naquele contexto que eu mencionei anteriormente, questões de metafísica, filosofia e um monte de coisa. Até que o Jacobino ele é indagado a falar, porque ele está silencioso demais. E ele vai aceitar isso, mas ele fala, se vocês querem me ouvir, que vocês fiquem calados, que agora eu vou falar. E ele vai pegar na palavra não por 2, 3 minutos, ele vai ficar mais de 40 minutos contando a história dele. O que ele vai começar a trabalhar? Ele vai começar a trabalhar uma análise da natureza da alma. E para contar essa história, ele vai dar alguns exemplos, até que ele chega no principal exemplo, que é o da vida dele. E o que acontece? Lá na adolescência dele, ele conseguiu chegar ao posto de alferes, ou segundo tenente, que é o que a gente usa na nossa adaptação. E, né, muitas pessoas ficaram insatisfeitas, né, tinha muitos concorrentes, e ele conseguiu isso, mas a maioria das pessoas, né, apoiaram e gostaram muito e bajularam bastante por causa dessa conquista. E uma tia dele, né, a nossa tia Marcolina, vai convidá-lo para ir no sítio dela por conta, né, dessa conquista. E ele vai até esse sítio. Quando ele chega lá, ele começa a ser bajulado como nunca, né? Ele vai ser chamado de meu alferes, né? Meu segundo tenente, sabe? Ele vai não sendo mais jacobina. Ele vai começando a ganhar só a postura de alferes. Aí já começa a nossa crítica. Porque o que seria a natureza da alma? A alma é dividida em 2 partes, de acordo com o Jacobina. A primeira parte seria a alma interior, que é a essência, né, o caráter, o que vai de dentro para fora. A segunda alma seria a alma exterior, que são objetos, coisas e ações externas que nos moldam. Então ela vai de fora para dentro. E aí a gente vai começar a perceber essa influência do meio externo na vida do Jacobina, que seria essa postura de alferes, esse uniforme de alferes, que a gente vai comentar daqui a pouquinho. E essa tia Marcolina, a gente vai perceber que em determinado momento do conto, uma filha dela que não mora ali vai ficar doente. E ela vai ter que deixar o sítio para ir visitar essa filha dela. E quem que fica no sítio? O Jacobina. Então ele vai ficar no sítio com os escravos e com as criações apenas. A primeiro momento está tudo certo. Os escravos tratam ele como um rei, como um verdadeiro superior a eles. E ele vai sendo todo bajulado e ele vai gostando disso. Mas isso tudo era uma farsa. E a gente percebe que na noite seguinte os escravos organizam uma fuga e eles vão embora no dia seguinte, despercebidamente. Quando Jacobina acorda já não tem mais escravo, tem poucas criações e ele começa a ficar desesperado. E a partir daí vai começar uma reflexão sobre a natureza dele, sobre a essência dele, sobre o que está acontecendo na vida dele. Então, agora a gente vai trabalhar um pouco mais sobre esses temas abordados no conto, né? Porque a gente sabe que o vestibular ele gosta bastante dessa parte mais subjetiva e externa, além somente da historinha que está ali. E a gente vai ver que o conto, apesar de ser pequeno, ele trabalha muito essa parte mais reflexiva e subjetiva. Então a gente vai ter uma parte filosófica bastante influente. Por quê? O conto, a história, ela vai se desenvolver a partir de questões filosóficas, principalmente questões sobre a alma humana. Então a gente vai ter aqui, ó, análise da natureza da alma. E é a partir dessa análise que o Jacobina vai começar a contar a história dele. Então toda a história dele é só para ele tentar explicar como seria a alma humana. Que no caso ela é dividida em 2 aspectos, que foi aqueles que eu comentei com vocês, sobre a alma interior e a alma exterior. Uma, que é a alma interior, a gente vai perceber que é a nossa essência, que vai de dentro para fora, nosso caráter. Não esqueçam disso. E a outra, que seria a alma exterior, são as influências externas que nos moldam. Então, que vai de fora para dentro. E a partir desses elementos, a gente vai perceber a construção do conto através dessa análise psicológica. Então está muito voltado mais para essa parte de reflexão do que somente para a história em si. E a partir disso, a gente pode trabalhar alguns elementos do conto. Como, por exemplo, a crítica social. A gente vai abordar várias críticas, mas uma das principais críticas é referente à alma humana. Porque o que acontece? Mesmo estando no contexto do século XIX, a gente vai perceber que isso se enquadra ainda hoje na parte sociológica e filosófica. Ele vai falar sobre a alma externa, a influência da alma externa. Porque o que acontece? Ele diz no conto que as 2 almas têm que se igualar, uma completa a outra. Mas ele diz que a alma exterior ela vai tomando conta do ser humano de uma forma que não deve acontecer, de uma forma desregrada. Então, no próprio exemplo dele, quando ele veste esse uniforme de alferes de segundo tenente, ele vai deixando de ser o Jacobina. Ele vai se tornando apenas segundo tenente. Ele vai sendo só
alferes. Então a tia dele não vai chamar mais ele de Jacobina. A tia dele vai chamar ele de meu alferes. A mãe dele vai chamar ele de alferes. Então toda essa parte externa vai tomando conta dele. A alma exterior dele passa a ser esse posto de alferes, passa a ser essa roupa de alferes. Então ele deixa de ser quem ele vai perdendo a essência e vai dando lugar à alma exterior. E a gente pode trazer isso para os dias de hoje, onde diversas instituições e organizações vão colocando essa influência sobre o indivíduo. E a gente vai nascendo e se desenvolvendo a partir dos moldes da sociedade. Então a gente vai ver desde lá do nosso início, a gente vai nascer e vai ter a família com tradições, costumes, depois vai ter a escola, vai ter a igreja, vai ter o trabalho. E todas essas influências externas vão mudando o indivíduo. Então o indivíduo vai perdendo a essência dele e vai sendo colocado ao padrão da sociedade. Então mesmo lá atrás, em 1882, o Machado já vinha trazer reflexões que nós fazemos ainda hoje. Outra crítica social importante que a gente vai ter é em relação à escravidão. A gente percebe que o conto ele se passa no período da escravidão. A gente vai ter essa relação direta entre os escravos e o Jacobina. Porque o que acontece? Assim que ele chega, ele é totalmente bajulado pelos escravos. Mas, disfarçadamente, eles estão organizando uma fuga sobre ele. Então, quando ele vai dormir, os escravos fogem. Então, a gente percebe essa fuga da classe, teoricamente, mais inferior, a classe mais submissa, tendo essa autonomia até maior do que o alferes, o Jacobina, que seria a classe superior ali. Então, a gente vai ter essa crítica também importante. Aí a gente vai ter também, simultaneamente, essa visão irônica da realidade. Por quê? Qual seria a realidade? A realidade seria o senhor mandar no seu escravo, seria o senhor ter controle sobre ele. Mas é isso que acontece? Não é isso que acontece. Mesmo ele tendo todo esse poder que ele acha que ele está tendo, toda essa reverência por parte dos escravos, a gente vai perceber os escravos fugindo e dando a volta por cima. Então a gente vai perceber essa visão irônica da realidade nesses aspectos e em alguns outros também. A gente vai poder perceber também essa atmosfera pessimista, principalmente depois que os escravos deixam o sítio, porque daí ele vai ficar totalmente sozinho no sítio. Nesse contexto solitário, ele começa uma série de reflexões sobre ele, porque daí ele vai começar a pensar sobre a alma dele, sobre o que está acontecendo com ele, a forma com que ele está agindo, até que ele decide encarar o espelho. O espelho, quando é que o espelho aparece no conto? Isso que dá o nome ao conto. Esse espelho vai ser um espelho que vai vir da corte de Dom João VI. É uma relíquia muito velha que veio através dali até chegar na tia do Jacobina. E ela vai dar esse espelho de presente para ele, a maior relíquia da casa. E assim que ele chega como alferes, ele recebe esse espelho de presente. E depois que ele fica sozinho, ele vai deixar esse espelho lá escancarado e ele não tem coragem de olhar para o espelho, porque ele não se reconhece mais. Ele foi perdendo a essência dele. Até que em determinado momento, ele vai lá e decide olhar. Quando ele olha, ele se assusta. Ele não sabe o que ele está vendo. Ele acha que as linhas estão erradas. Ele não consegue se sentir bem encarando o espelho. Até que ele tem a principal ideia, que é vestir o uniforme de alferes. Quando ele veste esse uniforme de alferes, de segundo tenente, ele vai se encontrar. Ele se olha no espelho e ele consegue reconhecer quem ele é. Então a gente percebe totalmente essa questão sociológica sobre o externo nos moldando. Porque se ele olha sozinho, ele não consegue se reconhecer. Mas quando ele tem essa alma exterior dele, ele tem esse uniforme de alferes, ele consegue se reconhecer. Então ele só vai ter coragem o suficiente para encarar o espelho, para ver quem ele é, quando ele tem esse uniforme de alferes. Então toda aquela essência que ele construiu, ele não tem mais. Agora ele é só segundo tenente. E é essa forma com que ele usa para explicar sobre a natureza da alma. Então a gente vai ver todo esse contexto, todos esses elementos dentro do conto. De uma maneira geral, é isso que vocês precisam saber. Mas eu recomendo, para que não fique nenhuma dúvida, para que ninguém fique muito perdido, que todos leiam o conto. É um conto curto, a linguagem pode ser um pouco complexa, então a gente fez uma adaptação, a gente Facility Books, e para você ter acesso é só você entrar aqui embaixo, tá uma linguagem mais informal, uma linguagem mais coloquial, presente nos nossos dias. Para quem prefere, a gente também fez um audiobook, então se você não gosta de ler, não de jeito nenhum, a gente fez um audiobook, só você pegar o seu fone de ouvido, você dá uma olhada lá. Então, não deixe de ler ou ouvir. Se você gostou, compartilha, dá o seu like aqui e é isso aí.